Oi, turma do quarto ano. A aula de ciências de hoje nós vamos trabalhar as questões do livro de atividades, certo? Vocês podem estar acompanhando na página 58, o livrinho fino de vocês. Nós vamos trabalhar da 58 até a 62. São 7 questões simples, fáceis, e cada uma delas eu vou estar comentando, está bem? E vou explicar. Vou relembrar, e se alguém tiver alguma dúvida, vai lá no capítulo de novo do livro e pesquisa, tá certo? E assiste também as videoaulas que já passamos, que você vai entender melhor. Capítulo 2. Os seres vivos se relacionam. Estudamos os seres vivos se relacionam nos diferentes ambientes. Então, nós entendemos que cada ser vivo ele tem o seu habitat natural, certo? E tem uma relação com outros seres vivos. Nessas relações, nós entendemos que elas podem ser relações harmônicas e relações desarmônicas, certo? Então, nós conhecemos também os diferentes tipos de relações que são protocooperação, certo? Quando todos os seres vivos que estão participando, eles são beneficiados. Por exemplo, lá no livro de vocês, no livro grosso, da página 28 e 29, ele vai ter o quê? A abelha, o beija-flor, e que eles participam do processo de polinização. Ou seja, eles vão espalhando e assim eles ajudam as plantas, certo? Em seguida, nós vamos ver aí o comercialismo. No comercialismo, apenas um ser vivo se beneficia, certo? Porém, nessa relação, ele não prejudica o outro. Nós vemos aí no livro de vocês, tem o tubarão e a remora, certo? Na sociedade, certo? Nós vamos entender que lá no livro de vocês, na página 30, no livro grosso, ele vai falar da sociedade. É quando os indivíduos de uma mesma espécie vivem em grupos, dividindo as tarefas entre si, diz-se que formam uma sociedade. Lá no livro tem a questão da sociedade das formigas, mas também existem os cupins, que vivem em sociedade, e nós seres humanos também. Porém, nós entendemos que é uma relação harmônica, certo? Então, aí os 3 tipos de relações harmônicas: protocooperação, comercialismo e sociedade. Tem até um vídeo aula que a gente também falou sobre essa questão. Em seguida, nós vamos ver as relações desarmônicas, que é a predação, competição e parasitismo, certo? Essa parte vocês vão ver lá na página 33 do livro grosso de vocês, certo? Predação. O que é predação? Existe um ser, apenas um dos seres que é beneficiado, e o outro, obrigatoriamente, ele fica em desvantagem, certo? Ou seja, quando um ser vivo mata o outro para se alimentar. Nesse caso, nós estamos falando de animais, certo? Por exemplo, nós temos aí, quando o pássaro ele se alimenta de um inseto. Então, ele está tendo, o pássaro é o predador e o inseto é a presa, certo? Outra nós vamos ver aí no livro de vocês, gente, certo? Que a ararinha, ela se alimentando de peixe. Então, aí há também uma predação, tem a presa e o predador, está certo? Em seguida, nós vamos ver a competição, também é uma relação desarmônica, certo? A competição é uma relação de disputa por algum recurso. Os seres competem principalmente por água e alimento, mas também podem competir por parceiros, abrigo, proteção, iluminação e outros fatores que afetam a sua sobrevivência, certo? Estou falando dos animais. Aí vocês viram aí a hiena e vocês viram também os abutres competindo por uma zebra, no livro de vocês lá na página 33. Nós também entendemos que existe a competição entre as plantas. Elas competem pelo quê? Pela luz solar, está certo? Então, essas são relações desarmônicas em que ele fica em desvantagem, tá bom? Em seguida, nós vimos o parasitismo, certo? O parasitismo
se chama, o ser parasita, ele vive à custa do outro, certo? Que se chama, denominado hospedeiro, porque o parasita ele prejudica o hospedeiro ao retirar nutrientes dele. No caso, nós temos aí os parasitas que vivem dentro do intestino e os que vivem fora, que a gente já estudou bem direitinho também, certo? Aí nós temos a lombriga, que vive dentro do intestino do ser humano ou dos animais e que o prejudica. E nós temos os que vivem fora, que são a pulga, o carrapato e os piolhos, certo? Que eles são hospedeiros que vivem fora do intestino do ser humano, certo? Esses são os parasitas, certo? Então, essas são as relações que nós já estudamos. Estou só relembrando. Em seguida, pessoal, nós temos uma atividade lá na página 58 do livrinho de vocês. A primeira questão, ela diz assim: leia o texto com atenção e depois faça o que se pede, certo? Eu vou ler o texto para vocês e vou explicar. Uma aventura no Pantanal. Mas o casal de tuiuius não se conformava. Quando o filhote caiu e foi dominado pela jiboia, como poderia ter sido sucuri, também muito comum na região, o tuiuiu tomou uma decisão. Estou cansado dessas surpresas. Se você topar, falava com a fêmea, vamos voar para o sul. A decisão estava tomada, mas era preciso ouvir a comunidade do colar vermelho no pescoço. Com a ajuda das cabeças secas, seus primos, os tuiuius convocaram uma convenção para a tarde do dia seguinte. Em silêncio, respeitoso da comunidade, os dois tuiuius que perderam o filhote fizeram a exposição do ocorrido, certo? Então, aqui tem o texto. E vocês lá na atividade, vocês vão entender o que ele pede. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Cobra. E ela é um predador, porque ela se alimentou, certo? Do filhote de tuiuiu, certo? Então, aí tem a presa e o predador, certo? Então, nós vamos lá entender o estudo do texto do tuiuiu. Sublinhe no texto a forma que o narrador usou para se referir aos tuiuiu. Como foi que ele se referiu? Ele se referiu dele sendo o quê? Certo? Então, você vai lá no texto, relê e grifa. Circula com o seu lápis ou com o lápis, certo? Com o lápis normal, com o lápis de cor. No primeiro parágrafo, são mencionadas algumas relações que se estabelecem entre os seres vivos que habitam o Pantanal. Qual é a relação entre a jiboia e a sucuri? E entre o tuiuiu e a jiboia? Pinte a resposta correta. Então, aqui você vai pintar esse daqui, o pontinho, primeiro pontinho. A relação entre a jiboia e o sucuri é o quê? Predador, é o predador e a presa. É competição, eles estão competindo por abrigo, por luz solar, por alguma coisa ou não? Ou é o comercialismo, certo? Então, você vai aí pintar só o item correto. Na segunda, a relação entre o tuiuiu e a jiboia. É parasitismo, ele é um parasita que vive no intestino ou fora, sugando. É competição, eles estão competindo entre si ou é predação, certo? Então, você vai entender nesse contexto, certo? Aí vai pintar. O que é teia alimentar? Nós já estudamos lá no capítulo 1, que é teia alimentar, lá na nossa salinha de aula. Hoje eu vou só relembrar. É um conjunto de cadeias interligadas entre si. É também chamada de rede alimentar. A teia alimentar representa as muitas relações entre os organismos de um ecossistema. E o que é um ecossistema? É o local ou meio ambiente em que se desenvolvem relações mútuas entre todos os seres vivos que nela habitam, certo? Então, isso são as características de teia alimentar, de cadeia alimentar e de ecossistema, certo? E nós já estudamos tudo isso. Hoje nós estamos só relembrando, porque lá na página 59, a segunda questão, ela pede essa característica. Então, aí, analise a teia alimentar representada a seguir. Então, vocês estão vendo aí a relação entre os seres vivos, estão vendo o sapo, que os outros animais que estão na setinha, eles se alimentam do sapo, inclusive a sucuri,
certo? E em seguida, vocês estão vendo a onça pintada, que se alimenta da capivara. E assim sucessivamente. Está bem? Então, isso, como são vários animais interagindo entre si, essa inter-relação nós chamamos de teia alimentar, certo? Se fosse uma sequência, por exemplo, o sapo, a cobra, a anta, aí nós íamos ter aí e também a onça pintada, então nós íamos ter aí uma cadeia alimentar, tá certo? Então vamos ver a questão seguinte. Estudo sobre a teia alimentar. Circule na teia alimentar os seres vivos que aproveitam diretamente a energia obtida da luz do sol. Quem são os seres vivos? Aí você vai ver as plantas, certo? E vai colocar outros animais. Aí você vai circular todos que dependem da luz do sol para sobreviver, que aproveitam ela como alimento, certo? B. Analise os seres vivos que têm uma relação de competição para se alimentar da capivara. Quem é que compete entre si para se alimentar da capivara? É a onça pintada, é a sucuri, é o tucano ou é o jacaré? Você marca o xizinho lá. No item C, da 59 ainda, ele diz: escreva o nome dos seres vivos que, de acordo com a teia alimentar, pode ser predadores do sapo. Quem é que se alimenta do sapo? Na teia alimentar que eu já mostrei para vocês. Aí vocês vão ver, certo? Vocês vão ver. Será que o tucano? Ou será que é a sucuri? Certo? Será que é o jacaré? Será que é o gavião? Então, vocês vão colocar o nome dos animais que se alimentam do sapo, certo? Aqui também ainda a terceira questão é da página 59, certo? Quando indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos e dividem as tarefas entre si, dizemos que eles formam uma sociedade. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra o que Marcela contou para sua amiga depois de estudar a relação de sociedade entre as abelhas. Então, a gente já estudou essa relação sobre as abelhas. E aí, cada letrinha dessa tem um código. Por exemplo, vocês estão vendo aí na primeira imagem, tem a abelhinha, começa com a letra A. Em seguida, vocês estão vendo a banana, né? Tem a letrinha B, simboliza. O E de colher, então vocês vão formar as palavrinhas e vão descobrir o que foi que a Marcela, ela está contando para a sua amiga. Está bem? Porque ela estudou a questão da sociedade entre as abelhas, tá bom? Com certeza ela está dizendo sobre a polinização, sobre o néctar, sobre as sementes, certo? Polinização. O transporte de grãos de pólen de uma flor a outra, chamada de polinização. Nesse processo, a abelha se alimenta do néctar das flores e espalham grãos de pólen de uma flor para outra, permitindo a formação de frutos e sementes. Então, vocês percebam a importância da abelha no processo de polinização e no processo também de espalhar pólen de uma flor para outra, e assim vai formar o quê? Os frutos e em seguida as sementes, para que nasçam novas plantas, certo? Então, a abelha, o beija-flor, eles são muito importantes para espalhar sementes, certo? E aqui tem, lá na página 60 do livro de vocês, tá bom? Você sabia, as abelhas produzem o mel a partir de uma substância líquida e doce produzida pelas flores, chamada de néctar. Na colmeia, as abelhas transformam o néctar em mel, que serve de alimento para elas, certo? Então, ele está falando a informação e que eu já falei sobre a polinização, sobre esse processo e sobre a importância da abelha. Na quarta questão da 60, você vai fazer ainda o quê? Qual é a importância das abelhas para as flores? Qual é a importância? Certo? Aí eu já expliquei anteriormente que elas são muito importantes. E você vai lá e vê de novo e faz a questãozinha do livro na página 60. Agora, nós iremos para a página 61. Na página 61, vocês estão vendo essa tesoura, certo? Vocês vão recortar todas essas imagens que tem
do lado direito, certo? E colar aí em cada item, certo? Analise as imagens e escreva o nome da relação que se estabelece entre os seres vivos, representada em cada uma delas. Depois, identifique as relações do mesmo tipo entre as imagens da tira lateral. Recorte-as e cole-as nos locais adequados, certo? Então, você vai recortar aranha e mosca. Aranha e mosca, ela pode ser colocada em qual item? No A, no B, no C, no D, no E ou no F, certo? Mosquito e ser humano, certo? O mosquito e o ser humano, ele vai para qual tipo de relação? Será que é abelha e planta? Ou será que é cão e pulga? Certo? O gado e o pássaro. O gado e o pássaro, ele vai para qual? Para cão e pulga, para tubarão e remora? Certo? Então, você vai fazer uma inter-relação. A bromélia e as árvores, elas vão para onde? Certo? Então, você vai lá e cola do ladinho. Os leões machos, eles estão fazendo o quê? Uma competição, não é mesmo? Eles estão aí lutando, os dois, por espaço, não é mesmo? Então, vocês vão ver aí que há, nesse caso, os dois leões machos estão lutando, competindo. Então, vocês vão colocar, colar do ladinho, tá bom? Formigas, as formigas também, elas participam de qual relação? Será que as formigas são das sociedades, igual aos cupins? Ou elas são das plantas e abelhas? Então, você vai colocar aquelas que forem associadas, tá bom? É uma relação entre as duas. Escreva o nome da relação que estabelece entre os vivos, os seres vivos representados em cada uma delas. Certo? Isso aqui é muito fácil. Vocês vão lá marcando os dois, colando. E a sexta questão. Na sexta questão está lá na página 62, tá bom? Considerando os exemplos de relações ecológicas apresentados na atividade anterior, na página 61, responda as questões propostas a seguir. Então, a partir do que você fez aqui, na página colou, você vai fazer o item. Em quais relações, pelo menos um dos seres envolvidos é prejudicado? Ou seja, se você falou da predação, da competição ou do parasitismo, então você vai entender que existe a presa e o predador, certo? Existe aí a competição, certo? Por alguma coisa, espaço, parceria, ou proteção, ou iluminação, então teve um prejudicado. Então, você vai explicar essa relação e quem foi dos seres da página 61 que saiu prejudicado, certo? No item B, em quais relações todos os seres vivos envolvidos são beneficiados? Você vai olhar lá de novo. Quem é que é beneficiado nas relações aqui? No caso aqui, eu só vou citar um exemplo, certo? No caso aqui, a abelha e plantas. Aqui, elas estão sendo beneficiadas. Então, aqui nós temos uma relação de quê? De protocooperação. Quem participou foi a abelha e a planta. E em seguida, vocês vão vendo todos os seres que se beneficiaram e vão colocando qual o tipo de relação e quem são os seres. Está bem? Então, essas são as questõezinhas. Agora, vamos lá para a próxima. Sétima questão e última. Observe a imagem a seguir, que brinca com a relação entre o crocodilo e o pássaro palito. Nessa relação, os dois seres vivos são beneficiados, pois o pássaro se alimenta dos restos de comida que ficam na boca do crocodilo. E o crocodilo fica com os dentes limpos. Então, vamos entender aqui que relação é essa. Com base nessa informação, podemos dizer que a relação entre o pássaro palito e o crocodilo é um exemplo de... É um comercialismo, gente? É sociedade? Como os cupins e as abelhas? É protocooperação? Certo? Igual
o beija-flor, igualzinho lá a abelha. É predação? Tem o predador e tem a presa aí, ou é comercialismo? Então, você vai marcar o item correto, tá bom? Só lendo o capítulozinho você dá para entender, certo? Então, vocês vão responder a página 58 até a 62 e bons estudos. Que Deus esteja sempre com você, mas acima de tudo, que você esteja sempre com Deus. Bom final de semana, até a próxima aula.